O único Código Penal que previa esse tipo de penalidade, ou seja, você ofender o presidente, o líder, a autoridade, é o Código Penal fascista. Claro. É o Código Penal Rocco. Não seria nunca, jamais. Não tem crime, né? E eu lembrei aqui... Transporte aéreo pode ser balões? O Antonov. Pode ser balões. Balões, pode. Então, é isso aí. Pode ser um Zeppelin também. O Zé Pilintra, Zé Pilintra. Olha só, Pavi, enquanto você falava, eu lembrava da sintetização do pensamento de Voltaire pela sua biógrafa Evelyn Beatriz Hall. Ela dizia assim: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Eu posso não concordar com o que a Shirley disse. Posso não concordar mesmo com a forma como ela se pronunciou, mas ela tem todo o direito de dizer. E aí, obviamente, se ele se sentiu injuriado, ele que a processe. Ele também tem todo o direito. É assim que a gente entende o direito, né? Direitos também são contrapostos. Agora, você não pode abusar do seu cargo, da sua função pública, para punir uma pessoa única e exclusivamente pelo que ela pensa, pelo que ela externou como pensamento. Mas isso eles vêm fazendo reiteradamente desde 2019, 14 de março de 2019, quando puniram a publicação da Cruzoé, né, que deu ensejo ao inquérito das fake news. Ora, isso é só consequência. É consequência do que a própria imprensa, o consórcio de imprensa brasileiro, aceitou, bateu palmas e achou bonito. Agora essa pessoa, essa senhora, vai pagar um preço altíssimo. E óbvio, para aumentar a condenação, eles já estão imaginando lá na frente, colocaram outros crimes conexos que ela jamais cometeu. Mas por quê? Porque o abusador de tudo isso está com a caneta na mão. Está com o poder que não é retirado pelo que a gente falou aqui em notícias anteriores, pelo Senado, que assiste a tudo isso calado. E como você muito bem colocou, eu vou entregar de volta a palavra para você. Parcela de culpa da própria população, que vê tudo isso calada, omissa e se escondendo. É nesse ponto que o Brasil chegou. Aliás, Segré, quando o Pedro Vaca, né, que é a cornucópia de Jean Willis que veio ao Brasil né, para fazer aquela análise da observância dos direitos humanos, né, no relatório do Pedro Vaca, uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte: uma das coisas mais bizarras no Brasil é a existência de condenações de pessoas por crimes de injúria e difamação. É a condenação de pessoas comuns, de cidadãos comuns, pelos crimes de injúria e difamação, especialmente quando elas falam mal de autoridades públicas, porque a autoridade pública, ela se coloca no crivo da crítica pública. Ouviu. E o que a gente vê aqui é mais um episódio de intimidação, de tentativa de sufocar a participação do público no debate que é público. É isso. E além do mais, se qualquer pessoa falar mal do Cláudio, ou de você, ou de mim, a gente pode entrar com um processo por injúria, calúnia, difamação, que vai na primeira instância, que não pode ser incluso dentro desse processo do inquérito das fake news, até porque se é uma fake news, então o que ela falou não é verdade. Se não é verdade, então não estaria caracterizado como uma injúria. Mas me chamou a atenção uma questão. Dentro de uma aeronave, a autoridade é o comandante, não é um ministro. Pode estar o presidente da República. Dentro da aeronave, a autoridade é o comandante. Se o comandante manteve a operação do voo, é que não tinha riscos para voar. Se tivesse qualquer mínimo risco sobre a segurança de qualquer um dos passageiros ou do voo, tripulantes ou passageiros, o comandante teria a obrigação de parar esse voo e não decolar. Se decolou, não representava risco para nenhuma pessoa, nem para tripulantes, nem para o passageiro. Então, parte dessa denúncia não procederia. O que me parece que estamos vivendo é uma tentativa de evitar qualquer crítica pública a um ministro do Supremo ou a uma autoridade do Poder Executivo. Então, se eu vou ou não vou, e eu concordo contigo,
tem somente três ministros nos quais eu continuaria no voo, se eu estivesse, e eu vi uma vez André Mendonça, o Luiz Fux e o Cássio Nunes Marques, que talvez a maioria nem conhece, nem sabe como que é. É, porque esse é outro que só anda de jato. Então, também. mas se for e eu tivesse o E um dia de jato amanhã... meio suspeito também. É mesmo? É o quê? Bom, mas se tivesse algum voo com algum dos outros ministros, eu não viajaria. Não faria nenhuma referência a nenhuma colocação pessoal, mas eu pediria para descer do avião. E ninguém pode me obrigar a ficar no avião. Eu posso tranquilamente sair, vou ocasionar uma demora, mas eu posso sair porque não me sinto seguro no voo. Ao contrário, dizendo, como tem ministro aqui, eu não sei quem maluco pode estar dentro do avião, eu prefiro ficar de fora. E ninguém pode me obrigar. Mas o que fica muito claro é que está sendo tentado a impossibilidade de alguém opinar publicamente sobre um ministro, sobre o risco de entrar num processo no STF direto. E vai ter sentença, com certeza vai ter sentença. Vai. Não sei qual, mas já tivemos a família Padovani, me parece, Padovani, em Roma. Mantovani, em Roma. Mesma coisa. Mas destrudiçaram a vida deles. Fizeram busca e apreensão apenas por uma discussão, não tendo isonomia entre um acusado e um acusador no mesmo processo que poderia ter qualquer pessoa, não sendo ministro, alguma coisa na justiça, sabemos que assim funciona, está errado. Vale lembrar que o Flávio Dino, antes de ser ministro do STF, ele ocupava, né, o cargo de 2 senadores, cadeira de 3, mas a vaga de 1, e o Dino, antes de ser ministro do STF, ele ocupava, né, o cargo de 2 senadores, cadeira de 3, mas a vaga de 1, e era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Sim. Enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, ele assinou um projeto de lei, ele sugeriu ao parlamento, junto com o governo Lula, a alteração do Código Penal brasileiro para que os crimes contra a honra de autoridades públicas, como o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado, tivessem uma pena muito maior aos crimes contra a honra de cidadãos comuns. Por quê? O único Código Penal que previa esse tipo de penalidade, ou seja, você ofender o presidente, o líder, a autoridade, é o Código Penal fascista. Claro. É o Código Penal Rocco. E falava que você ofender um cidadão é um crime, mas ofender o Duce, ofender o Mussolini, isso é gravíssimo. E o Flávio Dino, ele propôs isso. Não teve, graças ao bom Deus, isso não teve desenvolvimento no legislativo, mas ele, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, propôs. Início de cumprimento de pena em regime fechado. Exatamente. Ele propôs. Maluco. Esta medida fascista, ele propôs. Então agora ele deve estar se deliciando, né, entre um frango frito e outro, ele deve estar se deliciando com essa situação. Agora, Pablo, vocês são juristas. Cadê o resto dos ministros indicando, gente, isso aqui está errado? Mas a questão é a seguinte, essa primeira turma, é o que eu falei, é a tampa do bueiro aberta do inferno. Mas e os outros? Os outros não podem opinar, porque o caso não está com eles. Mas aí você só pode... Assim, a lei, para um ministro ele atuar de forma legal, dentro do direito, ou como dizia o Bolsonaro, para um juiz atuar nas 4 linhas, ele só pode falar de um caso dentro do caso. Nos autos. Nos autos, no processo. Uhum. Então, os ministros da segunda turma, eles só poderiam falar desse caso. Entendi. Se eles tivessem que votar neste caso. Claro. Tem lógica. É claro que estes tarados, que não respeitam nada, falam, dão entrevista, como Alexandre de Moraes. Mas um juiz honesto,
não descumpre a lei só porque os outros descumprem. Exato. É claro. Que é uma das grandes críticas injustas que recaem sobre o ministro André Mendonça. É. Porque todo mundo fala assim, se o André Mendonça é tão honesto, por que ele não fala? Porque ele não pode. Não pode. Mas todo mundo fala. Mas todo mundo está errado. Claro. E ele se nega a agir errado só porque todo mundo é errado. Tá certo. Entendeu o dilema do André Sim, Mendonça? certo, claro. O dilema do André Mendonça é esse. É o dilema da mamãe, né, Pavê? Qual é o Mamãe dilema da ensinou mamãe? que você não é todo mundo. Exato. Ele segue a regra. Claro. Né? Ele está certo. dentro do script, dentro das 4 linhas, e as pessoas entendem que ele talvez esteja se omitindo, quando não é verdade. Mas com certeza, algum desses 4 que estão na primeira turma sabem que não tem foro Sim. privilegiado. Não, mas da É primeira verdade, é faltou, 4. o Fux saiu. O Fux saiu. Mas aí eles deveriam saber que essa senhora não tem foro privilegiado Não, para ir aí. sabem. Então, Mas parece que tem um pacto ali que eles fizeram com o Lúcio Ferraz. mas é para dar o exemplo. É para que ninguém critique ele. Esses 4 aí fizeram um pacto com o Lúcio Ferraz. Uhum. Sabe o Lúcio Ferraz? Não. Qual é, Lúcio? É a abreviatura Lúcifer. Ah, sim. Fizeram um pacto Entendi. com ele, então eles estão assim, ninguém solta a tarraqueta de ninguém. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.